Bom dia, amados, a paz do Senhor. Muito bom estar com você esta manhã, esse tempo, neste dia, para falarmos sobre a palavra do Senhor. É muito bom estar com você compartilhando daquilo que Deus tem trazido para nós nesse tempo, sobre o tema, o diaconato como um importante negócio. É muito bom ouvirmos de Deus as instruções, direções e correções. Eu estou aqui mais uma vez para nós estarmos juntos e falarmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos instrui a respeito da instituição dos diáconos em Atos 6. E nós vamos compartilhar hoje Atos 6, na parte dos atributos. Em Atos 6, versículo 3, diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Nós falamos na última edição a respeito do primeiro atributo, que é homens de boa reputação. Nós abordamos o tema da reputação. Hoje abordaremos o tema cheio do Espírito Santo. Muito bem. A igreja estava prestes a escolher 7 homens, e os atributos foram distribuídos dessa forma: cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de boa reputação. Quando se fala cheios do Espírito, nós vamos imaginar sobre a descida do Espírito Santo e como a influência daquela presença diferenciada, prometida pelo Senhor Jesus, aconteceu na descida em Atos capítulo 1 e 2, mostra essa evidência acontecendo. E eu gostaria de ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem, essa instituição da presença do Espírito Santo sobre eles aconteceu na vinda, na descida, em Atos 2, versículo 4. E todos, diz assim, Atos 2, está escrito, 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, a evidência da presença do Espírito Santo era o falar em línguas, era a forma, e até hoje, como nós podemos evidenciar mais e mais a presença do Espírito Santo. A evidência materializada através da oração em línguas e das línguas. Então, nós temos aqui, dentro dessa escolha dos diáconos, um dos atributos estar cheios do Espírito Santo. Não só ter recebido a presença ou ter conhecido a presença do Espírito Santo, mas estar cheios do Espírito Santo de Deus. E aí nós podemos ver em outros textos da palavra de Deus a respeito do encher-se do Espírito. Lá em 1 Timóteo, está escrito em 3:8, diz assim: Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. E aqui vai falar sobre o vinho. E a palavra de Deus em Efésios 5:18 diz assim, está escrito: E não vos embriagueis com o vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Por que essa comparação que o apóstolo Paulo faz em Efésios 5:18? Lá em Atos 2, na descida do Espírito Santo, as pessoas que estavam assistindo aquele episódio, tinham várias nações ali, para ser mais exato, 12 nações diferenciadas. Então eles receberam e ouviram nas suas próprias línguas. Então os apóstolos, eles receberam a presença do Espírito Santo e a descida, e eles foram cheios instantaneamente e falavam em línguas diferentes. E aquelas nações ouviam nas suas próprias línguas. Isso significa que quem estava olhando viu e percebeu que isso era um fenômeno sobrenatural, incontestável. Só que a princípio eles confundiram com a embriaguez e olharam para eles e olha, esses homens estão cheios de vinho, estão embriagados. E logo após o apóstolo Pedro, buscando para si essa palavra, vendo a reação deles,
trouxe a explicação, disse, ó, varões, hebreus, nós não estamos aqui, cidadãos de Jerusalém, nós não estamos aqui cheios de vinho, haja visto que agora é pela manhã, este horário nós não estamos embriagados. Mas o que vocês veem aqui é o que está escrito na palavra lá no profeta Joel, e aí ele passa a descrever com seu discurso, e houve ali 5.000 almas convertidas através dessa palavra de Pedro. Mas a comparação entre estar cheio do Espírito e estar embriagado, ela é interessante porque tem alguns paralelos que são aplicáveis e que a gente pode entender. Semelhança entre a embriaguez e estar cheio do Espírito Santo, a gente pode perceber que a alegria é uma desses atributos, ou dessas ações, ou dessas reações que acontecem com a presença do Espírito Santo. Só que, diferentemente da embriaguez, a alegria do Espírito é uma alegria que preenche o Espírito, o nosso Espírito, e se manifesta através da nossa alma, no nosso corpo, de uma forma extraordinária, ao ponto de que nós não podemos mais conter isso para nós mesmos. Então, a alegria, outra coisa que também é muito parecido é a ousadia. Uma pessoa, quando está embriagada, ela é muito ousada, e quem está sendo cheio do Espírito, está se embriagando com o Espírito, vamos assim dizer, está se enchendo ou cheio do Espírito, ele também tem ousadia. Então, há uma ousadia, e há um desprendimento da avareza também. As pessoas, quando se embriagam, elas não ficam muito ligadas a bens materiais, elas se desprendem, na sua maioria. Então, você percebe que quem está cheio do Espírito também não está ligado a coisas materiais, e não está firmado nisso, tem a sua segurança em Deus de uma forma que não faz a menor diferença para ela. Estão fora também de trazer os seus problemas como uma evidência marcante. Pelo contrário, as situações e as circunstâncias não estão presentes porque não lhe afetam. Então essa também é uma evidência de estar cheio do Espírito Santo. As circunstâncias não estão sendo o fator principal que rege a nossa vida. Então outro fator, é não estar ligado às circunstâncias ao ponto de ser preso por elas. E não toma as ofensas, é outra faceta de estar cheio no Espírito Santo, parecido como estar embriagado, é nesse sentido, que nós não estamos tomando ofensas. As pessoas, quando estão cheias do Espírito, homens de Deus, eles não estão ligados à ofensa. Então não toma para si a ofensa. Evidentemente que estar cheio do Espírito Santo, como no serviço do Senhor, é fundamental para o desenvolvimento do trabalho em si. Porque a alegria precisa estar presente. A alegria é algo fundamental. A palavra está escrita lá em Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então a alegria, meu irmão, muda fundamentalmente o aspecto do servir. É uma expressão do que está dentro, saindo para fora. O seu coração não pode estar triste quando você está servindo ao Senhor, quando você está buscando, em momento algum, vamos dizer assim, não só nesse momento, mas principalmente nesses momentos de servir, ter alguma tristeza que possa tirar você de fazer ou de realizar o seu ministério como diácono. Amém? Ou a ousadia é algo que é importantíssimo, porque no exercício da função diaconal ou na nossa vida, as doses de ousadia, como a palavra de Deus está escrita, nós devemos não ter o espírito tímido, mas que nós devemos ter a ousadia, porque nós não devemos ter um espírito de temor ou de moderação, mas de ousadia. Nós devemos ser prudentes como a pomba, mas astutos como a serpente. Estarmos prontos para sermos usados pelo Senhor no Espírito Santo com ousadia. Portanto, no exercício, nos relacionamentos em que você vai encontrar no exercício desse serviço, se você não tiver a ousadia, obviamente, coisas vão deixar de serem feitas. A gente faz um exercício muito interessante. Nós, quando estamos ensinando sobre o serviço,
Eu faço questão de deixar o copo com água que me servem durante a ministração ou o ensino bem próximo da beirada da mesa. E observo se alguém da plateia vai ter esse desprendimento de ir lá e tocar aquele copo e evitar que ele caia, haja visto que ele está bem próximo. Então, esse é um exercício bem prático para nós entendermos o que é uma ousadia, o que é o desprendimento, o que é a proatividade. Isso é importantíssimo para que esse trabalho seja desenvolvido. A proatividade. Quando nós estamos proativos dentro do reino, geralmente, normalmente acontece, é que nós começamos a enxergar. O que é enxergar? Essa ousadia, esse desprendimento no espírito e esta alegria nos faz perceber e sermos sensíveis ao que está ao redor no serviço ministerial. Então, nós vamos perceber uma cadeira fora, nós vamos perceber o envelope mal colocado, nós vamos perceber a necessidade do ministro em se desprender dos seus objetos ou até solicitar objetos. Nós vamos ouvir e ver do Espírito coisas que normalmente as pessoas dentro do ambiente que estão ligadas só na ministração não vão perceber. Mas isso é próprio do nosso chamado, isso é próprio do ministério que você foi chamado. Então, estar ligado com o Espírito Santo, cheio dele, vai trazer essa alegria, vai trazer a ousadia, vai trazer também para você ser liberal. Uma coisa estar ligado com o Espírito Santo é que nos faz ser mais liberais, sermos desprendidos no dar, sermos desprendidos no ajudar, sermos desprendidos no semear na vida de pessoas, seja qual for a semeadura que você fizer, da palavra ou até mesmo de um conceito material ou de algo que você quer abençoar, pois a palavra também nos ensina e está escrito lá em Coríntios 9:6, que aquele que semeia de 6 a 10, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia muito, muito também ceifará. Ah, mas eu não tenho tanto. Semeia o que você tem. Compartilhe aquilo que o Senhor tem dado no seu coração com pessoas. Então, esse é um desprendimento e esse é uma liberalidade que a presença do Espírito, estar cheio do Espírito, traz no seu coração. E não se tome pelas ofensas. Não fique tomado pelas ofensas. Porque no relacionamento de servir, muitas vezes você vai encontrar pessoas que não estão preparadas, que elas precisam ser ensinadas, elas precisam crescer no espírito, elas precisam crescer e avançar na sua vida espiritual. E muitas vezes essas pessoas não estão nem acostumadas e nem preparadas para lidar com diferentes situações. E quando elas chegam na igreja, e quando elas estão conosco, e muitas vezes, não só aquele que é novo, mas aquele que já está na igreja, até por sua dificuldade, o seu nível de relacionamento com Deus, ela possa ser que as circunstâncias estejam tão presentes na vida dela, que ela acaba sendo afetada e muitas vezes numa relação de contato, de presença no corpo de Cristo, ela possa vir a ter uma mal resposta. Quando você diz bom dia, ela vira a cara. Muitas vezes ela vai dizer bom dia do quê, para quê, está tudo difícil. Mas isso você tem que entender que é uma coisa. Quando alguém chegar para você e responder com ofensa ou responder mal, você está tendo a maior oportunidade da sua vida. Primeiro de orar por essa pessoa, depois de ministrar sobre a vida dela. Porque aí, o que acontece? Naquela palavra de Jesus, que os doentes, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Se tem alguém passando por alguma aflição, e no momento até da recepção, no momento até de uma condução, de um contato com essa pessoa, você percebe a amargura, você está tendo a oportunidade de ministrar oração e ministrar palavra na vida dela. E com muito amor, como a palavra nos ensina, que nós devemos ministrar com muito amor uns aos outros, é assim que a gente vai dividindo a palavra de Deus, enquanto nós exercitamos. Quem foi que disse que o diácono não pode ministrar? Deve. Não só pode, mas deve. Mas não só diretamente com a palavra, mas com atitudes de amor, com atitude de compreensão,
sem tomar ofensa, pegando a ofensa como um ponto de oportunidade para auxiliar essas pessoas a serem curadas, a serem tratadas pela palavra. Então, são pontos importantes do estar cheios do Espírito e a necessidade de estar cheio. Em qualquer área da igreja, do servir. Mas o diaconato, como tem um contato direto com as pessoas, principalmente no trato, nós precisamos ser sensíveis pelo Espírito Santo para ministrar a vida dessas pessoas com a graça, com o favor, com o amor de Deus, com a alegria que Ele nos dá, com liberalidade. E não podemos pegar e carregar sobre as nossas vidas também as circunstâncias. Quando as circunstâncias vier para você, meu irmão, faça aquilo que a palavra diz. Leve a Deus em oração, entregue a Ele em oração, porque Ele tem cuidado de vós. E Deus tem exatamente isso, cuidado dos seus. E quando nós depositamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, nós vamos vir servir na casa de Deus sempre com o mesmo ânimo, sempre com a mesma alegria, sempre com o mesmo desprendimento, sempre com muito amor sobre aquilo que nós fazemos. Então, encher-se no Espírito Santo simplesmente é manifestar a essência dos atributos do nosso Pai Celestial. Quando estamos cheios do Espírito Santo, temos alegria no servir, somos ousados, somos liberais em ofertar, livres da torpe ganância, e não levamos em conta as circunstâncias naturais que nos cercam, mas cercamos as circunstâncias com a fé e com a oração. E não nos ofendemos, mas suportamos em amor os mais fracos na fé, dando a eles do amor do tipo de Deus, para que eles tenham a oportunidade de serem fortalecidos com poder no homem interior. E assim nós terminamos esse episódio. Espero que você seja sempre cheio do Espírito Santo, que haja em você salmos na sua boca, salmos, hinos e cânticos espirituais sempre. Faça da sua casa um altar de adoração, faça da sua família a sua primeira igreja, o seu primeiro ministério, se fortaleça e seja um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, sempre abundantes na graça e no favor do Senhor, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fiquem na paz, que Deus os abençoe, que a graça e o favor de nosso Senhor Jesus Cristo nos encontrem nesse tempo sempre cheios do Espírito Santo. Amém? Fiquem na paz. Até a próxima.